de Lucas. Vou ter uma palavra aproveitando aí a comemoração do Dia das Mães. É uma palavra de Lucas, capítulo 1. Lucas 1, 28. Se você achou, você pode se colocar em pé em referência à palavra do Senhor. Em reverência. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois, se não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, a tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a sua serva, a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Pai, nós queremos pedir mais uma vez que o Senhor fale conosco, ministre a tua palavra no nosso coração. Glórias e louvores nós te damos. Amém, igreja? Pode se assentar. Eu quero dizer para vocês que nós nos preparamos para tudo na vida. Por exemplo, se uma pessoa quer ser médica, ou se ela quer ser advogado, ou se ela quer ser engenheiro, ou se ela quiser ser um técnico de enfermagem, ou se ela quiser exercer qualquer profissão, na sua grande maioria você vai ter que estudar e vai ter que se preparar. Você vai ter que se capacitar. Mas as coisas mais importantes da nossa vida, que é casar e ter filhos, nós não temos uma faculdade. Nós não entramos numa universidade e para que lá a gente possa aprender como que você deve agir, como que você deve lidar no casamento e muito menos na maternidade. O que significa mãe? Se você for estudar no hebraico antigo, a palavra mãe significa cola grossa. Então você já entende basicamente qual é a função de uma mãe dentro de uma casa. Ela tem aquela função de unir, de prender, de ajustar, de manter todas as pessoas da família juntas. Mas eu quero compartilhar com você uma palavra, e o tema dessa mensagem é lições que toda mulher deveria saber antes de ser mãe. Se eu pudesse dar um conselho, como eu dou conselho para as mulheres que ainda não são mães, essa é uma boa palavra para você guardar no seu coração. O que significa ser mãe? Não é simplesmente manter a relação sexual com uma pessoa que você ama e ter um serzinho ser gerado dentro de você. Ser mãe é muito mais do que isso. Eu quero falar com vocês usando como base a vida de Maria. Existe um problema na vida de Maria. Existem algumas igrejas que colocam Maria num lugar que não é dela. Por exemplo, Maria não é a mãe de Deus. Maria não gerou Deus. Maria gerou o corpo do Filho de Deus. Maria é a mãe do Filho do homem,
nasceu, se fez carne, viveu e morreu por nós na cruz do Calvário. Maria não é a mãe de Deus. Isso é uma coisa importante para você entender. Você não pode colocar Maria na Sagrada Família e colocar ela como se fosse a quarta pessoa da divindade e colocar sobre ela o poder, a onisciência, a onipresença e tudo mais que a Trindade tem e possui. Mas Maria também sofre um outro problema, principalmente na igreja evangélica, a igreja protestante. Porque a igreja evangélica tira de Maria o lugar que ela tem. Qual é o lugar que ela tem? Ela é a referência de mulher e de mãe. Porque nenhuma mulher recebeu a incumbência de criar o Filho de Deus. Olha que responsabilidade. Criar um ser humano já é complexo, já é difícil. Imagina você receber um anjo e o anjo falar para você: olha, você vai ficar grávida e você vai ter um filho e você vai colocar o nome dele de Jesus, que significa Salvador, e ele vai ser grande e ele vai fazer a salvação e ele vai ser Rei dos Reis e ele vai ser Senhor dos Senhores. E ela, sem entender muito bem o que significava isso, eu quero tratar com você sobre lições que toda mulher deveria saber antes de ser mãe, baseado na vida de Maria. Maria não é a mãe de Deus, mas ela é uma mulher excepcional. Nós não vamos orar a Maria, nem por ela como santa, nem como Nossa Senhora, e como nada disso, mas ela é uma mulher que você precisa estudar, que você precisa analisar, porque ela é uma referência e um exemplo de mãe e de esposa. Maria foi olhada do céu pelo Senhor e escolhida por Deus para gerar o corpo físico do filho dele. Ela não poderia ser a mãe de Deus por um motivo muito simples. Como é que a criatura poderia criar o Criador? Não é possível. Nós sabemos que Jesus já existia, tanto que João Batista diz: ele veio antes de mim. E a própria Bíblia diz que ele diz lá no Evangelho de 1 João, do primeiro capítulo de João, dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo que foi feito por ele, nada do que foi feito sem ele se fez. Logo, Maria não pode ser a mãe de Deus, não pode ser a mãe de Jesus Deus, mas ela foi a mãe de Jesus homem. E há sobre isso uma glória, uma responsabilidade imensa. O que significa ser mãe? Vamos lá. É aquela que dá a luz, é aquela que gera vida, é aquela que cuida, é aquela que ensina, é aquela que protege, é aquela que dá vida. E são tantas as definições para tratar do papel de uma mãe que é muito complicado. Você definir aquela que gera vida fica muito simples. Cola grossa, muito fácil. Mas nós sabemos que na prática ser mãe é muito mais complexo do que parece. É muito mais do que estar grávida de uma criança, é muito mais do que gerar um bebê, é muito, mas muito mais. Mas olha, não dá nem para explicar, não dá nem para definir. Por mais que a gente tente definir o que é uma mãe, a importância de uma mãe, vai faltar palavras e vai faltar adjetivos e vai faltar muita coisa. Porque é de uma complexidade, de uma grandiosidade que é muito, muito difícil. Pois fica difícil definir o que é uma mãe, apesar de nós sabermos que ela significa geradora de vida. É só isso. Se você for para o hebraico antigo, cola grossa. E se você pegar a definição mais moderna, a mãe é aquela que exerce a maternidade, é aquela que gera vida. Pois uma mãe, ao dar a luz ou a gerar uma vida, recebe uma dádiva e um toque de Deus. Quem é que criou o primeiro ser humano? Deus. E quem é que tem o poder de gerar seres humanos? A mulher. Óbvio que ela tem a ajuda do esposo, do sêmen, etc. Mas é ela que tem nela todos os aparelhos necessários para poder gerar uma vida. É uma dádiva. É algo divino, é algo muito poderoso.
As pessoas às vezes levam isso para o campo biológico como se fosse uma coisa muito simples, mas não é. Nem a própria ciência sabe explicar como se geram os ossos dentro da mulher. Nem a própria ciência ainda no século XXI, no ano de 2009, tem respostas assim, concretas do processo da geração de uma criança no ventre da sua mãe. É algo sobrenatural e é algo divino. Como que se forma a alma de uma criança? Como que se forma o espírito de uma criança dentro do ventre da mãe? É uma discussão teológica sobre isso. A origem da alma, como é que a alma se forma, como é que o espírito se forma. Mas uma coisa, eu não vou entrar nesse mérito. Se você quiser algum dia saber disso, me procure, que eu tenho imenso prazer em te ensinar. Mas uma coisa eu te digo, seja lá qual for a teoria da origem da alma, eu quero dizer para você que acontece dentro da mulher. É dentro dela. É um processo poderoso e sobrenatural. O espírito de um ser é criado dentro da mulher. A alma de uma pessoa é criada dentro da mulher. Não é só o corpo físico. É o corpo, a alma e o espírito. E isso acontece dentro da mulher. Então é algo poderoso, uma dádiva enorme. Uma mãe recebe o amor do próprio Deus, amor inexplicável. E você já deve ter ouvido essa frase: amor só de mãe. Amor, 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 só mãe. Eu prego em presídio há muitos anos, mais de 23 anos que eu prego em presídio. O único ser que não abandona o filho, por pior que o filho seja, é a mãe. O pai ajuda, luta, cria, ajuda. Mas esse amor que é incondicional e inexplicável, só a mãe tem. Esse amor, eu acho tão bonitinho na porta do presídio. Ela diz: pastor, o senhor ora para o meu filho? Oro. Ô pastor, é um menino tão bom. Olha, quando ele não cheira cocaína, não fuma crack, não fuma maconha, quando ele não está roubando, quando ele não está matando, ô menino bom. Olha, foi as companhias que atrapalhou ele, pastor. Ora para o meu filho, pastor. Rapaz, a mãe tem um amor inexplicável. Ela só olha para o filho dela e só vê coisa boa, por pior que o filho seja. Ela só vê coisa boa no bebezinho. É um amor divino, ágape, incondicional. O homem é mais racional, o homem olha o negócio e bota a mão no negócio. Mas a mulher não, é um amor inexplicável. Então, entretanto, até as próprias mães não compreendem de fato o que é ser mãe. Eu poderia pegar aqui e perguntar para todas as mulheres, as mais velhas, as mais novas, e você explicar o que é ser mãe. Nem as próprias mulheres vão conseguir com propriedade explicar e compreender qual é de fato a missão de ser mãe. Presta atenção nisso. De todas as mulheres, tem uma que nos ensina como ninguém qual é de fato o papel de ser mãe. Eu quero tirar a mensagem da questão biológica e quero levar para você para o campo espiritual. Olha e presta atenção nessa mensagem. A maior missão de uma mãe é gerar filhos para Deus. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que aquele ser que você está gerando não é seu? Que você é simplesmente uma mordoma, é uma gestora, que foi dada a você uma responsabilidade que às vezes você não entende. Você já parou para pensar o que vai ser desse filho ou dessa filha que você tem nos braços ou teve nos braços? Você já parou para se perguntar: peraí, esse menino, essa menina está nascendo para quê? Poucas mulheres na Bíblia tiveram a oportunidade de receber a visita de Gabriel. Gabriel visitou Isabel, Gabriel visitou Zacarias, e Gabriel falou, o anjo Gabriel falou: olha, você é velha, você vai ter um filho, e ele vai se chamar João. Não Batista, o batismo foi depois.
mas o nome é João. E ele vai ser grande, e ele vai preparar o caminho do Senhor. E aí Zacarias ficou mudo, porque não entendeu a mensagem, ficou meio incrédulo. Aí o anjo falou: olha, porque você não creu na minha palavra, você vai ficar mudo até a criança nascer. Aí ele volta para casa, termina os turnos do templo, o serviço do templo, e aí ele tem a relação com a sua esposa, que já era velha, e ela engravida. E ela engravida de João, o Batista. E aí o pai e a mãe sabiam que aquela criança seria grande, poderosa, porque seria o precursor do Salvador. Da mesma forma, o anjo Gabriel visita Maria e depois José e fala: olha, você vai ter um filho, e esse filho vai ser o Salvador do mundo. Oxalá Deus mandasse Gabriel para todas as mulheres e dissesse: olha aqui, eu quero trazer uma mensagem de Deus para você, mulher. Você vai ter um filho ou uma filha, e ele vai ser isso, e isso, e isso, e isso, e sobre você há a responsabilidade de ensinar a sua criança no propósito eterno e espiritual. Eu gosto demais das mulheres estéreis. Todas as mulheres estéreis da Bíblia foram mulheres que oraram, jejuaram, choraram e pediram a Deus um filho. E elas receberam a graça de Deus de gerar uma criança, e crianças que não foram geradas para elas. Esse é o conflito. A maioria das mães geram para elas. E esse é o problema da missão da mãe. Você não gerou para você, filho. Você gerou para Deus. Não, mas é meu filho. Não é seu filho. Ele é filho de Deus. Não é só Jesus. Eu quero que você entenda essa mensagem. Deus mandou Gabriel falar com Maria que nasceria o Filho de Deus. Mas nós sabemos hoje, pela revelação da palavra, que Jesus fez com que todos os homens que quisessem, aceitassem, se tornassem filhos de Deus. Então, quando você gera, você está gerando filhos para Deus. Eu poderia ler aqui para você a lista das mulheres que eram estéreis e que geraram para Deus. Por exemplo, Sara. Sara era estéril. Gerou um filho que foi gerado em oração por 25 anos. Com 90 anos de idade ela engravida de Isaac. Aí Isaac casa. E aí ele se casa com uma mocinha bonitinha que também era estéril. E por 20 anos eles geraram e nasceu Jacó, Esaú. Aí Jacó casa com uma mocinha bonitinha chamada Raquel, que também era estéril. E eles geraram anos e anos. E ainda começaram a nascer. Nasceu José, nasceu Benjamim. E aí você já sabe da história que ele teve 12 filhos. Zacarias e Isabel geraram um filho, João Batista. E assim você vê que uma mãe é uma pessoa dotada do poder de gerar filhos para Deus. Essa é a missão das mães. Gerar filhos para Deus. Ah, mas é meu menino, minha menina. Não, você precisa mudar o nível. Quando você pega uma criança, e eu tenho 3 filhos, infelizmente quando o Júnior nasceu eu não era crente ainda, eu me converti, ele tinha 4 para 5 anos, mas eu fiz isso quando ele tinha 4 para 5 anos. Eu sempre me questionei: o que será que Deus tem para eles? Qual será a missão de Deus? Qual será o propósito de Deus? O que Deus tem com essas criaturas? O que Deus tem para os seus filhos? Se o anjo Gabriel visitasse você no dia ou antes de você engravidar, o que ele diria? O que ele diria do Robson e do Ron? E o que ele diria do Alexandre e da Cláudia? Da Júlia? O que ele diria do Caio Estevam? O que ele diria do Denis? O que o anjo do Senhor diria para o João Pedro? Milene, você vai engravidar de um menino, se ele chamar João Pedro.
E o que ele diria para Thaís quando ela engravidou da Giovana? Thaís, você vai gerar uma menininha. E essa menininha vai ser diferente. E ela vai ser grande diante de Deus. E o que o anjo Gabriel diria para Geisa sobre Isaac? E o que o anjo do Senhor diria sobre Vanessa e Vanessa? E o que o anjo do Senhor diria sobre Igor e Fábio Júnior? E o que o anjo do Senhor diria da Sofia, porque tem um monte. Pensa num monte de Sofia. O que o anjo do Gabriel diria? Da Ana Clara, tem várias. O que o anjo do Senhor diria? O que o anjo do Senhor diria? Você já parou para pensar nisso? Que há inúmeras passagens na Bíblia onde Deus está fazendo uma menção de que nasceria uma criança e que aquela criança tem uma missão, que aquela mulher, aquele menino tem uma missão. Quando a mãe de Noé engravidou, e quando a mãe de Moisés engravidou, Joquebede, olha que coisa extraordinária. Deus falou para Joquebede: esse menino vai ser o libertador de Israel. Mas como é que uma mulher escrava, vivendo em escravidão, poderia gerar um príncipe? Como que você imagina a mãe de Noé gerando um homem aonde foi profetizado no nascimento dele, que através dele as coisas seriam mudadas? Eu estava pregando no presídio das mulheres esses dias, pregando sobre Onésimo. A palavra Onésimo significa útil. Aí Paulo, escrevendo a Filemão, ele disse: olha, Filemão, eu quero pedir em favor do meu filho Onésimo, que eu gerei nas minhas algemas. Ele era inútil a ti e a mim, mas agora ele é útil, porque Paulo estava jogando com o nome de Onésimo, um homem. E eu disse para as presas, e elas começaram a chorar. Eu falei: quando a tua mãe pegou você, ela não estava querendo uma presidiária. Quando a mãe, e elas começaram a chorar, muitas delas começaram a chorar. Você foi criada com um projeto extraordinário. Você foi gerada para ser filha de Deus. E eu fui falando isso para elas, e elas começaram a chorar, muitas delas, porque essa é uma verdade inquestionável. Você foi gerada para ser de Deus. Você foi gerado para ser filho de Deus. Agora preste atenção. A maioria das mães não entendem isso. Algumas privilegiadas receberam a visita do anjo. E o anjo disse: olha, vai nascer Sansão. E ele vai ser forte e poderoso. E ele vai ser nazireu de Deus. Não vai cortar o cabelo, não vai beber vinho, nem bebida forte. E ele não vai tocar em mortos. E ele vai causar um grande livramento para Israel. Eu poderia citar para vocês uma lista grande de nomes de homens que foram gerados para Deus. Agora eu quero dizer para você: todos os seres que são gerados para Deus. E olha que coisa poderosa, você gerar dentro de você uma pessoa que vai cumprir um papel espiritual. E a você está a responsabilidade de gerar, cuidar, ensinar, discipular, para que este homem e para que esta mulher, no tempo certo, possa cumprir um papel. Não há nenhum homem, nenhuma mulher que não tenha um dom. Nenhum. Todos os homens e mulheres são dotados de dons. Não há uma pessoa que nasceu por acaso. Deus estava, né? Deus distraiu e nasceu. Não nasceu. Pastor, eu fui fruto de um estupro. A minha mãe não me queria. Não esquece isso aí. Isso são questões humanas.
ela, na medicina, não podia engravidar. E tem aí 2 filhos, Luísa e Arthur. Deus pode, presta atenção. Quando eu pastoreava em Rio Claro, essa história é verídica. Eu conheci uma mulher, Dona Madalena. Ela se casou com um homem que teve 3 filhos. E quando teve o 3º bebê, ela operou, fez laqueadura. Depois de algum tempo ainda, ela era jovem e o marido morre. Eu não me lembro se foi de acidente, eu sei que ele morreu e ela ficou sozinha com 3 crianças. E ela trabalhava numa empresa. E lá ela conheceu o marido atual dela. Conheci ele, conversei com ele. Essa história é verídica. E ele olhou para ela. Madalena é uma mulher muito bonita. Hoje já a senhora é muito bonita. Imagina ela jovem, mas mãe de 3 filhos. E o camarada começou a olhar para ela, meio torto. Ela chamou o cara e falou: vem aqui. Eu sei que você está olhando e está gostando do que você está vendo, mas presta atenção. Eu sou viúva, mãe de 3 filhos. Um menino, eu tenho 3 filhos, meninas. E você realmente quer entrar nisso? Pois ele entrou. E ele casou com uma mulher, assumiu os filhos da sua viuvez, sabendo que nunca teria um filho dela, porque ela não tinha mais nada, foi arrancada. Não foi nem laqueadura, arrancou tudo. Um dia, ele casou, cuidou dos filhos dela como se fossem dele, tanto que os filhos dela, as filhas dela, tratam ele como pai, não só biologicamente, mas como pai de verdade. Um dia ela está com dor de estômago. Foi ao médico. O médico disse assim: você está grávida. Ela falou: grávida? Como? Eu sou operada, doutor. Ele falou: mas vamos fazer um exame? Vamos, mas eu sou operado, eu não posso engravidar, eu não tenho mais condição de engravidar. E aí, quando foi feito o exame, ela estava grávida de um menino que tem quase 2 metros, conhecia também. Olha o que Deus faz. Como é que uma mulher que está operada, que não tinha mais trompas, estava tudo arrancado, engravidou? O menino está lá para quem quiser contar, quem quiser ver. Ela está no meu Facebook, chama Madalena, lá de Rio Claro. Não há impossíveis para Deus em nenhuma das suas promessas, diz a palavra do Senhor. Mas o que eu quero te ensinar nessa noite? Sobre o que você precisa entender dessa palavra para que você possa entender a missão que Deus espera de uma mãe. Sobretudo que você entenda que o seu filho não é seu. Ele é de Deus. Maria entendeu isso claramente. Isabel entendeu isso claramente. Joquebede entendeu isso claramente, porque o anjo veio e disse: porque o filho que vai nascer tem uma missão. Você que está aqui me ouvindo e não tem filhos, se algum dia você quiser engravidar, lembre-se que a criança que você vai ter não é sua, é de Deus. E foi dado a você o privilégio de gerar o corpo, a alma e o espírito para Deus. E há sobre você a responsabilidade de fazer com que esta pessoa cumpra o chamado e o propósito que Deus tem na vida dele. Eu quero compartilhar com vocês algumas lições que a mulher cheia da graça, Maria era uma mulher, a Bíblia diz que o anjo disse assim: agraciada, você achou graça diante de Deus. Uma mulher engravida é uma mulher que achou graça diante de Deus. E aí você precisa entender, está em Lucas capítulo 1, verso 28, lê comigo. E entrando o anjo onde estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significava aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem colocarás o nome de Jesus. Então você precisa aprender uma coisa. Uma primeira lição que você precisa entender como mãe. A missão é árdua, séria
E você precisa depender de Deus. Olha a mensagem do anjo. O Senhor te disse que você vai engravidar. E você vai ter um menino. E o nome dele será Jesus. E ele será grande. E ele vai reinar. Ele vai reinar no lugar de Davi, seu pai. E este ser vai... E aí ela perguntou assim: mas como é que eu vou ter filho se eu não conheço o homem? Aí o anjo disse: o Espírito do Senhor virá sobre ti, e você vai ficar grávida pelo poder de Deus, e por causa do poder de Deus, o filho que vai nascer será santo, e será chamado Filho de Deus. E o que ela fez? O que ela fez? Alguém sabe me dizer? Sabe o que ela fez? Só disse o quê? Assim seja. Que se cumpra a tua palavra. Ela nem quis argumentar muita coisa, ela só queria entender assim: como é que eu vou engravidar se eu não tenho relação com o homem? Ou ela era virgem. Mas ela dependeu de Deus. Irmã, presta atenção. Eu falo para você que tem duas coisas que, se você pensar bem, você não vai fazer. Casar. Quem pensa bem não casa. Não casa. Se você pensar bem mesmo sobre casamento, você não casa. Porque casar com uma pessoa que foi criada por outra família, que tem valores e cultura e tradições, e viver com essa pessoa é muito desafiador. É difícil viver com uma pessoa diferente de você. O homem todo racional, a mulher toda emocional. O homem todo cheio de ogrices, a mulher toda delicadinha, toda cheia de 9 horas. Aí é tudo diferente e o desafio é viver junto. Se você for pensar bem, você não casa. Segunda coisa que, se você pensar bem, você não vai fazer, ter filho. Se você pensar muito, você não tem filho. Por quê? Porque as pessoas que têm uma consciência do que é gerar uma criança,